Muito boa noite, amáveis amigos presentes e irmãos presentes. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E nesta noite nos fale diretamente a nossa alma e nos permita compreender este mistério do sétimo selo e o lugar santíssimo do templo de Deus. Vamos pegar a Escritura em Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1 em diante, onde diz: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos redimiste para Deus, de toda linhagem e tribo e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E no capítulo 6 encontramos a abertura de 6 selos, desde o versículo 1 até o versículo 17. E depois, o 7º selo o encontramos no capítulo 8 do Apocalipse, versículo 1, onde é aberto. Diz no capítulo 8, versículo 1 de Apocalipse: E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu como por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve trovões e vozes e relâmpagos e um terremoto. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se assentar, queiram ter a bondade. O 7º selo e o lugar santíssimo do templo de Deus. Para poder compreender este mistério, necessitamos compreender o que é o 7º selo e o que é o templo de Deus, para poder compreender esse mistério do 7º selo e o lugar santíssimo desse templo. Conforme ao templo que está no céu, conforme essa ordem do templo que está no céu, Deus deu ao profeta Moisés um desenho para construir um tabernáculo, o qual Moisés construiu. Deus lhe disse: faça-o conforme ao desenho que eu te mostrei no monte, ou seja, lá no Monte Sinai, onde Moisés esteve numa dimensão diferente diante da presença de Deus,
onde também estavam anjos de Deus, porque a lei foi dada por disposição de anjos, Deus nos diz. E agora vejam vocês, assim diz São Paulo. E agora, Moisés estando ali, recebeu a revelação do desenho do tabernáculo que ele tinha que construir. Esse tabernáculo, vejam vocês, é a representação do templo que está no céu. Por isso, Deus desceu a esse tabernáculo que Moisés construiu, o qual tinha átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Deus entrou a esse templo quando foi construído e dedicado a Deus. E vejam vocês, Deus disse a Moisés onde ele habitaria. No Êxodo capítulo 25, versos 21 ao 22 diz, do versículo 21 ao 22 diz: e porás o propiciatório em cima da arca, e na arca porá o testemunho que eu te darei, e ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Deus estaria falando ao profeta Moisés desde o lugar santíssimo, dentre os dois querubins de ouro que estavam sobre o propiciatório, porque esse é o lugar de morada de Deus no tabernáculo que Moisés construiu. Assim como o lugar de morada de Deus no céu é o lugar santíssimo desse templo que está no céu. É ali onde está o trono de Deus e onde Deus mora. Esse lugar é lá no céu, nessa dimensão de Deus. E agora, conforme a esse templo que está no céu, Moisés construiu um tabernáculo, um templo aqui, o qual tinha a representação em tudo o que foi construído por Moisés. Tinha aí a representação das coisas que estão no templo que está no céu. Depois, o rei Salomão também construiu um templo, o qual esteve no coração de Davi para construir, mas Deus não permitiu a Davi construir um templo. E disse que seu filho seria quem construiria esse templo para Deus. E construiu um templo, no qual Deus veio morar também no lugar santíssimo, sobre o propiciatório que estava sobre a arca do pacto. Digamos que o propiciatório é a tampa da arca do pacto, algo assim. E aí estavam dois querubins de ouro, um de cada lado, feitos do mesmo material do propiciatório, todos. Tudo era de ouro, feitos de uma mesma peça. E aí estava Deus nessa coluna de fogo morando. E desde aí, Deus falava ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote o via aí manifestado, quando entrava uma vez ao ano. O sumo sacerdote entrava com o sangue da expiação. E entrava também com o incensário aceso, colocava perfume sobre ele. E então a fumaça subia e cobria o propiciatório. E aí Deus era visto manifestado. E falava também ao sumo sacerdote, nas ocasiões em que Deus queria falar ao sumo sacerdote. E agora, o sumo sacerdote permanecia ali, fazendo a obra correspondente a favor do povo hebreu. E depois que terminava a sua obra, vestido de linho, em seguida saía e vestia a sua vestimenta de ouro. E o povo
o via sair após ter terminado todo o seu serviço e depois confessava todos os pecados sobre a cabeça do bode que seria deixado livre, colocando suas mãos sobre a cabeça desse bode, confessava os pecados do povo hebreu e depois enviavam esse carneiro ou bode ao deserto, a um certo lugar, por uma pessoa que era escolhida para esse propósito. E assim o povo hebreu ficava reconciliado com Deus. Se em um dos anos não realizassem esse labor, esse serviço, o juízo divino caía sobre o povo hebreu, porque não estava reconciliado com Deus. Agora, podemos ver como todo ser humano que vive neste planeta Terra necessita um sacrifício pelo pecado para ser reconciliado com Deus. De outra forma, está debaixo do juízo divino e Deus está vendo os seus pecados. E sendo assim, ao salário do pecado será morte, essa pessoa não poderá viver eternamente. Morrerá e depois será julgada e depois será destruída, corpo, espírito e alma também, porque não teve o sacrifício pelo pecado para ser reconciliada com Deus e ter vida eterna. Tudo isso foi representado nesse sacrifício da expiação que o povo hebreu oferecia a Deus, ou seja, o sumo sacerdote. No dia da expiação, no dia 10 de cada mês, no dia 10 de cada 7º mês em cada ano, aí se efetuava o sacrifício da expiação. E agora, vejam como o nosso amado Senhor Jesus Cristo cumpriu tanto o sacrifício da expiação do bode, como também o sacrifício do Cordeiro Pascual. Onde o povo hebreu, quando ofereceu o Cordeiro Pascual, estando escravizado no Egito, o povo hebreu foi libertado em seguida. Naquela noite encontramos que a morte passou, matando a todos os primogênitos. Porém, todos os que estavam debaixo do sangue do Cordeiro Pascual, dentro das casas, onde esse sangue estava aplicado no umbral e nos batentes da casa, os quais estavam dentro comendo o Cordeiro Pascual, a morte não entrou a esse lugar. Mas houve morte nas casas dos egípcios, porque eles não tinham o sacrifício do Cordeiro Pascual e não estavam comendo a carne do Cordeiro Pascual. E vejam vocês como a morte também está solta, matando espiritualmente aos seres humanos. Porém, todas aquelas pessoas que estiveram e os que estão dentro da casa onde está o Cordeiro de Deus, cuja casa é a igreja de Jesus Cristo, onde Cristo, o Cordeiro de Deus, está. Ele disse: quem não comer a minha carne e beber o meu sangue, não terá vida permanente em si mesmo. E aí dentro estamos comendo a palavra de Deus, que é Cristo. E estamos comendo toda a revelação divina da vinda de Cristo como Cordeiro de Deus e sua obra de redenção na cruz do Calvário. E recebendo a vida do sangue de Cristo, que é seu Espírito. E agora vejam como a morte espiritual não pode tocar a essas pessoas que estão nessa casa, a casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo, sob o sangue de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Cristo disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Cristo também diz, falando dos crentes nele, no capítulo 6 de São João, do versículo 39 ao 40 diz: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna,
e eu o ressuscitarei no último dia. Vem? A morte espiritual não pode tocar essas pessoas que estão sob o sangue do sacrifício de Cristo. Sacrifício realizado na cruz do Calvário. É para preservação de vida que Cristo veio em sua primeira vinda e morreu na cruz do Calvário, para preservar a vida de todos os filhos e filhas de Deus, a todos os primogênitos de Deus. Os primogênitos de Deus, sem o sacrifício de Cristo, morreriam no tempo que lhes tocou viver. Porém, através do sacrifício de Cristo, a vida aos primogênitos de Deus foi preservada para poderem viver eternamente com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Também em São João capítulo 11, quando esteve falando com Marta, Cristo diz na conversa que eles tiveram, vejam, capítulo 11, versículo 21 ao 27, diz: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, Marta era uma crente no ensinamento de Jesus Cristo, da ressurreição dos mortos, crentes em Cristo. E nessa parte, Marta e Maria estavam bem tranquilas, porém estavam tristes, porque tinha partido seu irmão. E não se menciona que tinham algum outro irmão, portanto ficou um vazio grande em seu lar. Mas agora vejam vocês, Marta sabia que a ressurreição era para o último dia, e um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, nos diz São Pedro em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90, versículo 4, que é o Salmo do profeta Moisés. E agora, o último dia é o 7º milênio, o dia do Senhor. Para o dia do Senhor é que a promessa da ressurreição dos mortos em Cristo está profetizada. E Marta sabia, conhecia essa promessa. Mas vejam vocês, porquanto Cristo colocou a Lázaro como tipo e figura de sua igreja, dos crentes nele, que seriam ressuscitados no tempo final, ele foi até onde Lázaro já estava morto, e já era o 4º dia. Foi para ressuscitá-lo, pois assim tinha dito a seus discípulos. Numa ocasião disse a seus discípulos: Lázaro, nosso amigo, está enfermo. Depois, mais adiante, lhes disse em outra ocasião, em outro dia: Lázaro, nosso irmão, dorme. Eles pensaram que tinha se deitado para dormir e disseram: se dorme, pois está bem. E agora Jesus lhes diz: Lázaro, nosso amigo, morreu. Para os santos de Deus, se usa a palavra dorme, quando o seu corpo físico morreu. Porque a pessoa continua vivendo, vai ao paraíso para viver. Porque os santos não morrem. Porque tem o quê? Vida eterna. Quando creram em Cristo como seu Salvador, receberam vida eterna. E se têm vida eterna, pois são imortais. O único que morreu foi o corpo físico, mas a pessoa continuou vivendo no paraíso e regressará no último dia. Porque Cristo disse: e eu o ressuscitarei. Quando? No último dia. Portanto, regressará no último dia em um corpo eterno, um corpo com vida eterna, e será a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E nós que vivemos seremos transformados. E o que temos mortal, que é o corpo, será transformado, e então teremos um corpo imortal. Agora, mesmo estando com estes corpos mortais, somos imortais. Como assim somos imortais? Se nosso corpo é mortal, somos imortais porque a nossa alma é imortal e o nosso espírito também, o espírito teofânico que Ele nos deu. E a única coisa que temos mortal é o corpo físico, e em breve teremos um corpo imortal.
E agora, Jesus segue dizendo, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor. Claro que cria, e nós também cremos. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Tinha a revelação da primeira vinda de Cristo, cumprida a sua vinda aí entre ela. E era um jovem carpinteiro de Nazaré, que começou o seu ministério entre o povo hebreu, pregando, anunciando o Evangelho, anunciando o reino de Deus e realizando os labores ou trabalhos que Deus lhe ordenou realizar. E nos negócios de nosso Pai Celestial, que é cumprir a palavra, a promessa correspondente a seu tempo, nisso estava trabalhando nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, vimos que é para o último dia a ressurreição dos mortos em Cristo e que os crentes em Cristo não morrem. Somente morre o corpo físico, mas continuamos vivendo. Se nosso corpo terrestre se desfizer, temos um eterno, um imortal, um corpo teofânico, não feito por mãos, mas criado por Cristo, ao qual vamos viver, e depois regressamos e tomamos o corpo eterno, que Ele nos dará, que Ele criará para nós. E se continuamos vivos, quando a ressurreição dos mortos ocorra, e estamos vivos, então o que receberemos é uma transformação. E então todos seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, em sua primeira vinda, Ele nos redimiu com seu sangue precioso, morrendo na cruz do Calvário. Com sua segunda vinda, Ele nos reclama para depois ressuscitar aos mortos em Cristo e transformar aos vivos em Cristo. Sua vinda para o último dia é para a obra de reclamação, onde Ele reclama tudo que Ele redimiu, com o seu sangue precioso. Sem a segunda vinda de Cristo, nem há ressurreição, nem há transformação para nós que vivemos. Nem sequer há o chamado da grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo, chamando e juntando a todos os seus escolhidos no último dia. E sua vinda é o sétimo selo. Esse mistério do sétimo selo, que foi aberto no céu em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, é o mistério que não conheciam no céu, somente Deus o conhecia. E esse mistério foi aberto no céu, e houve silêncio no céu, como por meia hora. Agora, o que é e quem é esse sétimo selo? O precursor da segunda vinda de Cristo nos diz, falando-nos do sétimo selo, e falando-nos também desta nuvem misteriosa que apareceu sobre os céus do Arizona e foi retratada em fotos e publicada em revistas. Vejamos o que nos diz dessa nuvem misteriosa. Diz na página 469 do livro dos selos. E notaram que diz que um desses anjos era muito estranho? Está se referindo a este que está aqui, porque essa nuvem está formada por anjos enviados de Deus. São os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja, gentia, e um anjo que é diferente aos demais, o qual é Cristo. Estão aqui em seus corpos teofânicos. E agora vejam, se virarmos esta foto para a direita, encontraremos que este é o anjo diferente aos demais, o qual forma o cabelo branco do Senhor. E aqui estão os demais anjos das 7 eras da igreja gentia.
E agora vejamos tudo que nos diz acerca deste anjo misterioso. Diz, e notaram que disse que um destes anjos era muito estranho e pareceu muito diferente aos demais. Estavam numa constelação com 3 a cada lado, e um em cima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim do que os demais. Disse-lhes que ele tinha o peito assim, robusto, e que estava voando para o Oriente. Também lhes disse que me levantou, me alçou. Qual foi o que levantou, o que alçou e o levou a essa nuvem? Ao precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham? Foi o anjo que era diferente aos demais. O que o levou e o colocou ali. Foi levado em seu corpo teofânico também. Agora, aqui está. Era o que tinha o 7º selo. Este anjo, diferente aos demais, é o que tem o 7º selo. E o 7º selo é a vinda do Senhor. É a vinda desse anjo. Assim como a vinda destes outros anjos em carne humana, foi o cumprimento da vinda de cada anjo mensageiro de cada era. Foi a vinda dos 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. Foram 7 manifestações do Espírito de Deus nesses 7 anjos mensageiros, através dos quais Cristo em Espírito Santo falou e chamou e juntou a seus escolhidos das diferentes eras da Igreja Gentia, nos diferentes territórios onde se cumpriram essas eras: Ásia Menor, Europa e América do Norte. E agora, para o tempo final, o anjo, que era diferente aos demais, tem que vir em carne humana, manifestado no último dia, para cumprir o 7º selo, ou seja, para cumprir a vinda do Filho do Homem. Quem é o anjo que era diferente aos demais? Cristo. Esse é o anjo forte de Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 ao 11. E é também o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 ao 21. E agora, como será a sua vinda para cumprir o 7º selo, para cumprir sua vinda entre sua igreja gentia? Vejamos na página 57 do livro dos selos em espanhol. O precursor da segunda vinda de Cristo diz: e vi outro anjo forte descer do céu envolto numa nuvem, e o arco celeste estava sobre sua cabeça. Agora, se você prestar bem atenção, notará que esta pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto, e ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou a seu fim. Bem, agora continuando. E seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Lembram-se do anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. É o mensageiro a Israel e vem por sua igreja. Porque a sua igreja está a ponto do quê? De ser raptada. E ele é o que vem por sua igreja para levar sua igreja à ceia das bodas do Cordeiro. Ele é o que vem com essa trombeta de Deus. E vem com essa voz de arcanjo para o último dia. E voz de arcanjo aí nos fala de mensagem de um profeta dispensacional para uma nova dispensação. É a voz de Cristo falando à sua igreja no último dia, através de sua manifestação em carne humana. É a vinda do anjo que era diferente aos demais, que é Cristo, vindo em carne humana no último dia, como anjo mensageiro Israel. E também vem por sua igreja, para levar sua igreja no último dia. E agora vejam na página, vejamos aqui, a página correspondente à abertura deste 7º selo. Nosso irmão Branham diz: foram abertos 6 selos, porém não diz nada do 7º selo. O 7º selo, todavia, não foi aberto. É a sua vinda.
E agora, na página 482 e 483, diz assim: então encontramos que nos foi aberto o sexto selo, e o vemos. Sabemos que o sétimo selo não pode ser aberto ao público até que chegue essa hora. Agora, houve alguma razão pela qual Deus permitiu a declaração destes 7 trovões, porque tem que vir. Encontramos que Cristo, o Cordeiro, tomou o livro em sua mão e abriu o sétimo selo. Porém, é um mistério escondido, ninguém o conhece. E isso se enquadra exatamente com o que ele disse, que ninguém conheceria quando seria sua vinda. Tampouco conheceriam nada acerca deste mistério dos 7 trovões. E segue um pouco mais abaixo desta página 482, segue dizendo: agora, na obra completa, temos, pela graça de Deus, todos os mistérios dos 6 selos que tinham sido selados. E sabemos e entendemos que o 7º selo não será dado a conhecer ao público. Na hora de sua vinda, quando acontecerá a destruição da terra, vocês sabem, quando fizeram a pergunta com relação a quando seria o sinal de sua vinda e do fim do mundo, em Mateus 24, ele lhes respondeu isso, ele lhes falou de Israel estando de novo em seu país. No versículo 31, porém, em seguida se foi às parábolas, dizendo: da figueira aprendei a parábola. Quando já seus ramos se brotam e as folhas brotam, sabei que o verão está perto. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está perto às portas. Mateus 24, 32 ao 33. Está falando de Israel em sua própria pátria. Mas notaram que ele não fala nada da revelação deste 7º selo? E também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu? Vemos, pois, que é um mistério por completo, e a hora, todavia, não chegou, para que se desse a conhecer este mistério. Chegamos até aqui, e o demais nos será dado lá, no tempo quando apareça Jesus, novamente sobre a terra, para levar sua noiva. Para o que vem? Para levar a sua noiva. E quando Jesus apareça novamente sobre a terra para levar a sua noiva, será dado a conhecer o mistério de sua vinda, o mistério do 7º selo. Como virá? Vamos ver como virá. Na página 134 do livro dos selos, em espanhol, diz: e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Espírito Santo, que esteve durante as 7 eras da igreja, no meio da sua igreja, manifestado através dos mensageiros, os 7 anos mensageiros, agora para o último dia virá encarnado. E vejamos como será essa manifestação. Na página 277 do livro dos selos também diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo, e ele chame os seus. Agora vejamos quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. É o Espírito Santo, o qual é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Verbo, Jesus Cristo em Espírito Santo. E agora, na página 256 do livro dos selos em espanhol, veremos como vem esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Como virá o Verbo, a palavra, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, Jesus Cristo em Espírito Santo? Como virá? Virá em carne humana, manifestado em carne humana no último dia. Será a palavra encarnada em um homem deste tempo final. Porque num homem deste tempo final
será que o Verbo, a palavra, Cristo, o anjo que era diferente aos demais, virá manifestado em carne humana, realizando seu ministério correspondente ao sétimo selo, seu ministério correspondente ao último dia, para a obra de reclamação de tudo que ele redimiu com seu sangue. Ele vem manifestado no último dia, nos dando a conhecer todas estas coisas que ele estará fazendo neste tempo final. Recordem, a obra é Deus quem faz. Jesus Cristo é quem a faz. O véu de carne em quem estará manifestado o Verbo, a palavra, será somente o instrumento de Jesus Cristo, porém ele não é Jesus Cristo, nem tampouco é Moisés, nem tampouco é Elias. Ele somente será o instrumento de Jesus Cristo, do Espírito Santo, no qual Jesus Cristo, o anjo do pacto, em Espírito Santo, estará manifestado em carne humana e estará manifestando os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. O ministério de Elias por quinta vez, o qual será o ministério que está mostrado como uma das duas oliveiras, será o ministério de Elias pela quinta vez. Esse ministério, pela quinta vez manifestado, estará em um homem deste tempo final. Na página 399 do livro dos selos, em espanhol, lhe fizeram a pergunta número 11, onde perguntam: o Elias que vem para pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta foi: eu penso que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito. Porque lá, quando Elias já havia subido, e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu atuou da mesma forma que Elias. O que será o quinto ministério de Elias, ou Elias manifestado pela quinta vez? Será o Espírito de Elias em um homem deste tempo final, ou seja, o Espírito ministerial, o ministério de Elias, manifestado pelo Espírito Santo em um homem deste tempo final. É por isso que em Apocalipse capítulo 7, do versículo 2 em diante, este anjo aparece com o selo do Deus vivo. Qual é o selo do Deus vivo? É o Espírito Santo. Esse anjo mensageiro vem com o Espírito Santo no último dia, para chamar e juntar 144 mil hebreus e selá-los em suas testas. Depois, em Apocalipse capítulo 14, encontramos que já estão chamados, juntados e selados, e já estão com o Cordeiro no Monte Sião. E agora, não eram dois profetas, as duas oliveiras, que chamariam e juntariam ao povo hebreu, a 144 mil hebreus? Claro que sim. E por que diz que é esse anjo o que vem para chamá-los e juntá-los e selá-los? Porque nesse anjo vem o ministério de Moisés por segunda vez, e vem o ministério de Elias por quinta vez, e vem o ministério de Jesus por segunda vez. E através desse véu de carne estará se manifestando o ministério de Elias, o de Jesus e de Moisés. Portanto, eles verão a Elias vindo por quinta ocasião, verão a Moisés vindo por segunda ocasião, e verão o ministério de Cristo vindo por segunda ocasião também. Portanto, eles verão a Jesus, verão a Elias e verão a Moisés. Verão ao anjo do pacto, ao anjo de Jeová, que é Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado nesse véu de carne, nesse homem deste tempo final. E por meio desse homem, verão a Moisés, verão a Jesus e verão a Elias. Essas são as três testemunhas para o último dia. E não eram somente duas testemunhas, conforme Apocalipse 11. Conforme Apocalipse 11, há duas. Mas Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Portanto, são três testemunhas. Porque para toda coisa que tenha que ser julgada, Deus estabeleceu que tem que ter duas ou três testemunhas. E agora vejam vocês, Deus nos dá três testemunhas para o último dia. Se com duas já basta, quanto mais com três. Agora vejam vocês, temos as três testemunhas, que são o ministério de Moisés, o ministério de Elias e o ministério de Jesus, para serem manifestados no último dia, pelo Espírito Santo, pelo anjo do pacto.
vindo o Verbo, a palavra encarnada em um homem. E através desse homem estarão estes 3 grandes ministérios manifestados. E estarão, portanto, Elias, Jesus e Moisés, aqui na terra, no cumprimento da promessa desses 3 grandes personagens bíblicos, desses 3 grandes profetas. São seus ministérios se repetindo no último dia, por meio da manifestação do anjo do pacto, por meio da manifestação do Espírito Santo, através de carne humana no último dia. E se encontrarmos ao véu de carne, onde estarão esses ministérios manifestados, poderemos ver a Elias vindo por 5ª vez, como mensageiro Israel, como uma das 2 oliveiras. Poderemos ver também a Moisés vindo por 2ª vez, o ministério de Moisés manifestado por 2ª vez, como a outra das 2 oliveiras. E também poderemos ver a Jesus vindo por 2ª vez, o ministério de Jesus vindo por 2ª vez, em carne humana no último dia. Isso será o Espírito Santo manifestado em carne humana, encarnado em um homem, deste tempo final. E também será o ministério de Elias vindo em carne humana, ou seja, encarnado em um homem, deste tempo final. E o de Moisés também é na mesma forma. Esse é o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, como Cristo disse em seu Mateus, capítulo 16, versículo 27 ao 28. Diz, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então pagará a cada um conforme as suas obras. São Mateus, capítulo 16, do versículo 27 ao 28. Assim nos diz Jesus Cristo. Vamos ler diretamente aqui da Escritura. Diz, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então pagará a cada um conforme as suas obras. E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, diz, eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo, para recompensar a cada um, segundo seja a sua obra. Agora vejam como vem o Filho do Homem, Cristo, com seus anjos para o último dia. E agora tudo isto é no templo de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Onde Cristo veio em cada era? Veio em cada anjo mensageiro manifestado, onde no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E agora, onde Cristo virá manifestado no último dia? Virá em seu templo, e a seu templo na era da pedra angular, velado em carne humana, manifestado em carne humana, através de um véu de carne deste tempo final, no cumprimento, na manifestação do 7º selo, no meio da raça humana. E agora vejamos como para este tempo final Cristo estará manifestado, falando todas estas coisas que devem acontecer em breve. Ele diz em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, com essa voz de trombeta diz, sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer, depois das quais, depois das coisas que aconteceram nas 7 etapas ou eras da igreja gentia. Agora vai nos mostrar as coisas que devem acontecer na etapa da era da pedra angular. E assim como cada uma das etapas da igreja gentia passadas se cumpriu em diferentes territórios, assim também a etapa da era da pedra angular tem um território para ser cumprida, e esse território é a América Latina e o Caribe. E nós somos as pessoas mais privilegiadas de todos os seres humanos que vivem neste planeta Terra, porque somos latino-americanos e caribenhos. E Deus, conforme a sua palavra, está nos dando a maior bênção que Ele daria para a sua igreja, através da trajetória pela qual sua igreja passaria. Agora, para este tempo final, o 7º selo estará onde? No lugar santíssimo de seu templo espiritual. E o lugar santíssimo de seu templo espiritual é a era da pedra angular,
Assim como as 7 etapas ou eras da igreja gentia correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Cristo, onde encontraremos o 7º selo sendo manifestado, sendo aberto, sendo cumprido? Na casa de Deus. Em que parte da casa de Deus? No lugar santíssimo. Quando Deus veio na coluna de fogo ao templo que Salomão construiu e ao templo que Moisés tinha construído, onde entrou? Entrou ao templo e repousou sobre o propiciatório, que estava sobre a arca do pacto, no meio dos 2 querubins de ouro. E onde a arca do pacto estava? Estava no lugar santíssimo. O lugar santíssimo é o lugar do templo de Deus mais privilegiado de todo o templo de Deus. E agora, Cristo esteve se materializando em e com os seres humanos. Esteve construindo um templo. Portanto, esteve materializando o templo que está no céu. Ou esteve materializando com seres humanos aqui na terra. Assim como Moisés o materializou com aquelas peles de texugo e outras peles de animais, e também madeira, e ouro, prata também, estava atualizando na terra as coisas do templo que está no céu. E Salomão fez a mesma coisa. Vejam, no lugar santíssimo estavam os 2 querubins de ouro, sobre o propiciatório, no tabernáculo que Moisés construiu. E também no templo que Salomão construiu, estavam sobre o propiciatório, feitos de ouro também. Porém, no templo que Salomão construiu, colocou 2 querubins de madeira de oliveira gigantes e cobriu-os com ouro. Uma asa tocava a parede e a outra asa chegava até o centro, onde estava a arca do pacto. Até o centro da arca do pacto aí chegava. E estavam olhando para a arca do pacto. O outro querubim, sua asa esquerda chegava na parede e sua asa direita chegava ao centro. E as 2 asas dos 2 querubins se encontravam, sendo de madeira de oliveira, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para o último dia, para a era da pedra angular. Deus prometeu colocar 2 oliveiras, as 2 oliveiras de Apocalipse, capítulo 11. E essas são as 2 oliveiras que apareceram no tabernáculo que Salomão construiu. A parte de madeira representa a humanidade e a parte de ouro representa a divindade. A manifestação da divindade em quê? Em humanidade, ou seja, em carne humana. E agora vejam vocês, porque também Zacarias viu 2 oliveiras ali, uma a cada lado. Na visão que teve no capítulo 4 de Zacarias, encontramos que é no meio dos 2 querubins de ouro e no meio dos 2 querubins de madeira de oliveira, que a presença de Deus, na luz da Shekinah, estava no tabernáculo que Salomão construiu. No que Moisés construiu, não estavam ainda os 2 querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro. Somente estavam os 2 querubins de ouro no propiciatório. Mas ali no meio dos 2 querubins estava a presença de Deus. Na nuvem de luz, a coluna de fogo. No céu, estes querubins, vejam vocês, estes querubins no templo representam, lá no céu, no templo do céu, a Gabriel e a Miguel. São os anjos da destra, da direita e da esquerda de Deus. E agora na terra, no templo de Jesus Cristo, são Moisés e Elias. São os ministérios de Moisés e Elias, manifestados no último dia.
em carne humana em um homem deste tempo final. Assim que Jesus Cristo, assim como esteve se materializando com seres humanos, tanto no candelabro de ouro, com suas lâmpadas, que representa a igreja de Jesus Cristo nas 7 eras da igreja gentia, com seus anjos mensageiros, agora estará materializando o que corresponde ao lugar santíssimo, já que materializou o que corresponde ao lugar santo durante as 7 etapas, ou eras da igreja gentia. Pois Cristo está construindo um templo para Deus, formado com seres humanos com pedras vivas, que são seres humanos. E de era em era chamou e juntou essas pedras vivas e formou a parte do templo correspondente a cada era. E agora está chamando e juntando as pedras vivas com as quais está construindo o lugar santíssimo de seu templo espiritual. E o território onde ele está buscando essas pedras vivas são os territórios da América Latina e do Caribe. E se houver alguma pedra viva que pertença a esse templo, a esse lugar santíssimo, e foi para outra nação, até lá lhe chegará a mensagem, e a chamará, e a juntará, e a colocará na era da pedra angular. Porque pertence a essa parte do corpo místico de Cristo, a essa parte do templo de Jesus Cristo. E esse templo representa o templo que está no céu. Ou seja, a representação do templo que está no céu já não é o tabernáculo que Moisés construiu. Esse já não está funcionando. Tampouco é o tabernáculo que construiu o rei Salomão. Esse foi destruído. E agora somente resta um templo aqui na terra, que representa o templo que está no céu. E esse templo que representa o templo que está no céu é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o novo templo, ao qual cada um de nós pertence. E pertencemos à parte mais importante desse templo, que é a era da pedra angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, onde está o trono do Senhor Jesus Cristo, em seu templo espiritual, em seu Israel celestial. E depois no Israel terreno, o qual também tem uma bênção grande da parte de Deus, aí estará o templo literal, onde se sentará Cristo como filho de Davi. Esse trono onde Cristo se sentará é o trono do qual o arcanjo Gabriel falou à Virgem Maria. Em São Lucas capítulo 1, vejamos aqui o versículo, capítulo 1, do versículo 30 em diante diz: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aqui temos a promessa do trono de Davi para ser dado por herança a Cristo, o filho de Davi. E é para este tempo final que Cristo tomará esse trono que está vazio há milhares de anos. E ele também diz: ao que vencer lhe darei que se assente comigo em meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Através da manifestação de Cristo no último dia, através do seu véu de carne, através de carne humana, se obterá a grande vitória no amor divino, a qual Cristo obterá em sua manifestação final em favor de sua igreja e em favor de todos os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro ou na outra seção do livro da vida. E com ele estará o vencedor, sendo um instrumento de Cristo. E quando se haja obtido essa vitória, pois estará o vencedor, o instrumento de Cristo, através do qual Cristo estará manifestado neste tempo final.
E depois encontramos que estaremos na ceia das bodas do Cordeiro. E depois disso estaremos na terra de Israel, em Jerusalém, reinando com Cristo por 1000 anos. E depois, por toda a eternidade. Iremos à terra de Israel. Como Efraim e Manassés nasceram em terra gentia, no Egito, filhos de José, um hebreu, e de uma gentia, Asenate. E encontramos que foram abençoados por Jacó. Efraim recebeu a bênção da primogenitura. E Efraim representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Efraim foi colocado como parte das tribos de Israel, como também Manassés. Por isso estaremos no meio do povo hebreu. Porque a bênção da primogenitura, quem a tem, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E não há bênção para o povo hebreu se não estiver ali quem tem a bênção da primogenitura, que é Cristo, com sua igreja. Cristo abençoou a sua igreja e passou a bênção de Abraão. Essa bênção da primogenitura passou à sua igreja gentia. Agora podemos ver por que vamos estar lá. Temos o direito total de estar ali com Cristo reinando por 1000 anos e por toda a eternidade. Agora podemos ver o sétimo selo e o lugar santíssimo do templo de Deus, deste templo espiritual que é a sua igreja, o qual representa o templo que está no céu. Já não há outro templo, nem tabernáculo de Moisés, nem o templo de Salomão, que representem o templo que está no céu. Somente há um, e esse é o templo do Senhor Jesus Cristo. Bem disse Jesus, quando esteve no templo, numa ocasião, disse, eis aqui um maior que Salomão. E quem era? Jesus Cristo. Salomão construiu um templo, mas quando Cristo estava ali, já o tinham destruído fazia tempo. Aquele que estava ali, aquele templo que estava ali, era uma reconstrução. Mas agora, Cristo construiria um novo templo, o qual será um templo eterno, para Deus morar eternamente nesse templo. E está composto com pedras vivas, que são seres humanos, os quais vêm a formar parte desse templo do Senhor Jesus Cristo. E agora, a parte mais importante do templo que construiu Moisés e do que construiu Salomão, onde estava? Estava para o ocidente, ou seja, para o oeste. E esse lugar era o lugar santíssimo. E a parte mais importante do templo espiritual de Cristo, encontramos que também está para o oeste, ou seja, o ocidente, que é o continente americano. Correspondeu essa parte à América Latina e o Caribe. E agora vejam vocês, porque a vinda de Cristo para o último dia é a seu templo, e vem a parte mais importante do seu templo, que é o lugar santíssimo, que corresponde ao território latino-americano e caribenho. Bem disse o precursor da segunda vinda de Cristo, na mensagem, o único lugar provido por Deus para adorar, na página 2, falando do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 e sua vinda, disse da seguinte maneira. Temos aqui o extrato. Está no livro de citações, no parágrafo ou versículo 1485. Diz: agora eu estava ficando muito velho e pensei, haverá outro avivamento? Ou seja, outro despertamento espiritual, como o que houve em cada era, quando Deus enviou a cada mensageiro. Haverá outro avivamento? Verei outro tempo? E só recordem, do oeste. De onde? Do oeste virá um cavaleiro, num cavalo branco. O que virá? Um cavaleiro, num cavalo branco. Cavalgaremos esta senda outra vez. Agora diz cavalgaremos. Ou seja, não a cavalgará sozinho, senão com
um que virá. O ministério de Elias esteve em João Batista também. E depois esteve em nosso irmão Branham. E clamando aí, o Espírito de Deus disse: cavalgaremos este caminho, esta senda, uma vez mais, ou seja, outra vez. O ministério de Elias cavalga de novo, a senda ministerial o faz pela quinta ocasião. A quinta manifestação de Elias será acompanhada com esse cavaleiro que vem nesse cavalo branco. E vem de onde? Do Ocidente. Isso é correto, no mesmo instante em que estejamos prontos. Vejam, é uma promessa. E onde está esta promessa? Está em Apocalipse capítulo 19, que é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda do verbo, a palavra encarnada em um homem. Onde vier a palavra encarnada, no último dia, aí estará o ministério de Elias por quinta ocasião. E aí estará o ministério de Jesus Cristo, do Espírito Santo, por segunda ocasião. O ministério de Jesus por segunda ocasião, como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que será a palavra encarnada em um homem. E aí estará também o ministério de Moisés por segunda vez. Porque esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse vem com o ministério de Jesus por segunda vez, com o ministério de Moisés por segunda vez e com o ministério de Elias. O ministério de Elias por quinta vez. Porque é a vinda do anjo que era diferente aos demais, vindo em carne humana no último dia. É a vinda do sol da justiça nascendo para a igreja do Senhor Jesus Cristo, conforme Malaquias capítulo 4, versículo 2, onde diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e saúde ou salvação trará em suas asas. Assim como a águia vem com suas asas. Agora, a segunda vinda de Cristo é com suas asas. E suas asas são os ministérios de Moisés e Elias. Por isso, no Monte da Transfiguração, encontramos a Jesus com seu rosto resplandecendo como o sol, sua veste resplandecendo, resplandecente branca, suas vestes resplandecendo. E a cada lado de Jesus, Moisés a um lado e Elias a outro lado. Aí estão as duas asas de Cristo em sua segunda vinda, as asas do sol da justiça, as asas dessa poderosa águia, que é nosso amado Senhor Jesus Cristo, em sua vinda. Por isso também é dito que uma águia branca nos raptará, nos levará. E tem que vir com asas para poder levar a seus escolhidos. A Escritura não nos diz que Deus libertou o povo hebreu e os levou nas asas de uma grande águia? Onde está isso, Miguel, por aí? Onde encontramos isso deve estar por aí por Deuteronômio. Isso deve estar aí por Deuteronômio, onde fala das asas da grande águia. Deuteronômio e os Salmos por aí, encontraremos que nos fala que Deus levou o povo hebreu nas asas, ou sobre as asas. 32:11. Deuteronômio 32:11. Vejam vocês o que diz. Asas de águia. A águia, vejam vocês, representa Deus. E também Deus representa a seus profetas com águias. 32:11 nos diz. Vejamos como nos diz aqui. Vamos começar no versículo 8 em diante diz: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo,
E Jacó é a corda da sua herança. Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e com ele não havia Deus estranho. Aqui vejam vocês como Deus, como poderosa águia, levou sobre suas penas ou asas a seus filhos. E agora há outros lugares também. Por exemplo, nos fala para que te rejuvenesças como a águia. Porque se Deus, nosso Pai, é a águia, seus filhos são o quê? Águias também. E diz que vamos ser rejuvenescidos como a águia, porque seremos transformados. E então estaremos jovenzinhos por toda a eternidade. E agora, podemos ver como Deus se representa na águia. E é uma águia que vem voando e por isso vem manifestado em carne humana. Quando chega o tempo para a grande águia, Deus se manifestar em cada dispensação. E para este tempo final, com a manifestação de Deus, a grande águia, por meio de carne humana, nos chamará, nos juntará e nos dará a fé para sermos transformados e raptados neste tempo final. E a fé para o rapto: Adão, os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10. E se os 7 trovões dão a fé para o rapto, então precisamos conhecer o que os 7 trovões falam. E o que os 7 trovões falam é a revelação do 7º selo. Ou seja, os trovões que são a voz de Cristo falando à sua igreja no último dia, por meio de sua manifestação em carne humana, o que revelam à sua igreja é sua vinda. A vinda de Cristo, o anjo do pacto, vindo em carne humana no último dia, manifestado ou manifestando o ministério de Jesus, o ministério de Elias e o ministério de Moisés neste tempo final. Diz na página 128, o livro dos selos em espanhol. Agora, os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação. O que é que dá a fé de translação de rapto à igreja? O que os 7 trovões revelam à igreja. E o que revelam? Lhe revelam o 7º selo, a segunda vinda de Cristo. Sem a revelação da segunda vinda de Cristo, não há nem sequer chamado dos escolhidos de Deus e recolhimento dos escolhidos de Deus, e muito menos transformação para os que vivemos e ressurreição para os mortos em Cristo. Se requer essa grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo, que é a voz dos 7 trovões, clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo suas vozes. Ou seja, a voz de Cristo nos falando através de carne humana e nos revelando o mistério do 7º selo, o mistério de sua segunda vinda. Na página 104 do livro dos selos, ao final diz: depois vem 7 trovões misteriosos, que nem estão escritos, correto. Eu creio que, por meio dos 7 trovões, será revelado nos últimos dias o que se necessita para aparelhar a noiva, para ter a fé do rapto. Porque com o que temos agora, não poderíamos subir. Há algo que tem que vir para nos aparelhar, porque como estamos agora, apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter fé suficiente para ser transformados em um momento
e ser tirados desta terra. Veremos mais adiante, se Deus quiser, onde isto está escrito. Agora, o juízo através das eras, estes selos se abriram até agora, quando se abre. Estes selos se abriram até agora, quando se abre o último selo, o sétimo. Agora vejam vocês o que se necessita para ter a fé para ser transformados e raptados. Necessitamos ter a revelação do sétimo selo, a revelação da segunda vinda de Cristo. E a única coisa que nos dá a revelação da segunda vinda de Cristo são as 7 vozes dos 7 trovões, e essa é a voz de Cristo, a voz do anjo que desce do céu envolto numa nuvem. E sua vinda é a vinda do anjo, do mensageiro Israel, e vem por sua igreja gentia. É a vinda do anjo que era diferente aos demais. É a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Isso é a vinda da palavra encarnada em um homem. E se encontrarmos a esse homem, estaremos encontrando o quê? O sétimo selo manifestado, cumprido no meio da raça humana. E sendo assim, estaremos obtendo o conhecimento de sua vinda em carne humana, e estaremos obtendo a fé, a revelação para sermos transformados e raptados neste tempo final. Vimos o porquê é tão importante o sétimo selo e conhecer o mistério do sétimo selo, ou seja, o mistério de sua vinda. E onde? Na casa de Deus. No templo de Deus. Em que parte do templo de Deus? No lugar santíssimo. Sobe aqui. Onde subiremos? Ao lugar santíssimo. E eu te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Cristo, por meio de sua manifestação em carne humana, em seu anjo mensageiro, nos revela todas estas coisas que devem acontecer em breve. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, versículo 16. E Apocalipse 22, versículo 6 diz: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem enviou para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve? Enviou a seu anjo mensageiro. Porque esse anjo mensageiro é um instrumento de Cristo para a sua manifestação em carne humana, no cumprimento do sétimo selo sendo cumprido aqui na terra, ou seja, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, manifestando os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. Esse é o mistério do sétimo selo, para ser manifestado no lugar santíssimo do templo de Deus, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho do sétimo selo e o lugar santíssimo do templo de Deus. E o lugar santíssimo está composto com o quê? Com seres humanos, latino-americanos e caribenhos. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o sétimo selo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o anjo que era diferente aos demais, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro, no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Se tem alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazê-lo nesses momentos e estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba em seu reino, perdoe-lhe e com seu sangue lhe limpe de todo o pecado e seja batizado em água em seu nome, e Cristo lhe batize com o Espírito Santo e fogo e produza em você um novo nascimento, para o qual pode passar à frente. Estaremos orando por você nesta ocasião. Os que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo
para recebê-lo como único e suficiente Salvador. Vamos dar uns minutos, enquanto em outros países também venham aos pés de Cristo, nosso Salvador. O tempo já está se acabando. De um momento a outro, entra até o último escolhido, ao corpo místico de Cristo, e Cristo termina sua obra de intercessão. Vamos ficar em pé para orar pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo em diferentes nações, com os nossos rostos inclinados e com os nossos olhos fechados. Pai Celestial, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-lhes em Teu reino, eu te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração. Os que estão vindo aos pés de Cristo nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, escutei a Tua palavra, o Evangelho da nossa salvação, e a Tua fé nasceu em meu coração, em minha alma. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda. Creio em Teu nome como único nome, debaixo do céu, no qual podemos ser salvos. Creio em Tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação por nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador, um Redentor. Dou o testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-Te que perdoe os meus pecados e com o Teu sangue me limpes de todo pecado. Me batizes com o Espírito Santo e fogo, depois que for batizado em água, em Teu nome, e produzas em mim um novo nascimento. Quero nascer em Teu reino, quero viver eternamente contigo em Teu reino. Senhor, faz uma realidade em minha vida a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo, em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora os que receberam a Cristo como Salvador, nesta ocasião, perguntarão: quando podem me batizar? Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Porquanto vocês creram em Cristo como seu Salvador, bem podem ser batizados nesta ocasião. O batismo em água não tira os pecados. É o sangue de Cristo o que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo em água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, no qual nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Portanto, bem podem ser batizados, e que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, e produza em vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos.